Porque o cinema, de certa forma, gente, ele vai surgir enquanto uma técnica de controle da natureza. Mas antes de começar o vídeo, você já conhece a Introdução ao Cinema, o curso mais charmoso do Brasil, o curso de cinema mais charmoso do Brasil. São 2 aulas novas todos os meses lá na plataforma por 1 ano de assinatura. Mas, Felipe, só 2 aulas novas todos os meses? São só 24 horas. Só, cara? Que isso? Tu quer mais o quê? Então toma mais. Além das 2 aulas novas todos os meses, você terá todas as aulas já disponíveis na plataforma. Ou seja, aquelas aulas que eu já disponibilizei anteriormente vão estar lá. Você vai ter 1 ano de acesso com todas essas aulas, mais 2 aulas novas todos os meses. Olha quanta aula você vai ter, cara. Olha quantas aulas você vai ter. Ah, Felipe, mas o que você traz nessas aulas? Quais são os assuntos? Linguagem, teoria, história, crítica, política relacionada à produção cinematográfica. Já tivemos aulas sobre neorrealismo italiano, a obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica, contra-interpretação, enfim, cinema como espelho, cinema como olhar, enfim, tem tudo lá, voyeurismo, tem tudo lá, e tu tá aí e não se inscreveu ainda. Tá esperando o quê? Link na descrição do vídeo. Bora pro vídeo. O André Bazin, ele já trazia pra gente uma perspectiva onde o avanço técnico no cinema vai em direção ao realismo. E ele vai falar sobre o conceito que ele chama de cinema total. Tem aula sobre isso também na Introdução ao Cinema, na aula sobre a teoria realista do cinema, tá? E esse conceito de cinema total vai muito de encontro ao que ele falava de que o cinema jamais foi inventado, porque o cinema não confluiu o seu próprio destino, digamos assim, o seu próprio interesse, que é ir em direção ao realismo ou à criação do duplo da natureza. Ou seja, copiar a natureza. Ele não consegue fazer isso porque ele é uma representação, ele é um espelhamento, ele não representa de facto a natureza, mas essa é a intenção do desenvolvimento técnico ao longo da história. Desde a antiguidade, de pensar a galerinha lá fazendo a pintura rupestre lá na parede das cavernas, até hoje. A grande questão é que a técnica tem idade. Olha só o que a gente já conversou inúmeras vezes aqui. A técnica tem idade. E pressupondo a ideia de que a técnica tem idade, a essa técnica é empregada um trabalho para gerar determinada finalidade. Só que esse trabalho empregado demanda dessa técnica para gerar determinado resultado. E, portanto, a idade dessa técnica, ou seja, as limitações técnicas de determinado tempo implicam no resultado que aquela técnica tem em determinado tempo. Então veja, ainda que a galera lá que está pintando nas paredes das cavernas desejam criar um duplo da sua própria natureza e, portanto, representação da sua própria cultura, até com preservação da espécie, na medida em que você representa o seu mundo para que aquilo que você faça no seu mundo possa perdurar dali para frente. Cultura é isso, né? É a perduração também da própria história, da própria espécie e tudo mais. Essa representação encontra limitações técnicas daquele tempo. Então, a galera das cavernas lá, os homens nas cavernas, na antiguidade, não enfrentavam essa dificuldade de fazer o duplo da natureza porque as limitações técnicas os impediam. Conforme a idade vai avançando, conforme a história vai avançando também o desenvolvimento dessa técnica à medida que os trabalhos vão criando novas técnicas. E fazendo com que essa técnica cada vez menos se torne limitada ao que era antes, mas sim limitada ao que é hoje. Vocês prestaram atenção no que eu falei agora? A técnica deixa de ser limitada ao que era antes, mas passa a ser limitada ao que é hoje. Saca? Então, na antiguidade, os homens da caverna enfrentavam limitações provenientes da técnica daquele tempo. Na Idade Média, limitações técnicas provenientes daquele tempo, que estão intimamente relacionadas à estrutura social pelo qual estava inserido aquele contexto. O iluminismo, a mesma coisa. O cinema moderno, a mesma coisa. E aí, a estrutura técnica pelo qual a gente está inserido está vinculado justamente a essa perspectiva, né? Ora, nós estamos falando de uma arte que está inserida sob um contexto da reprodutibilidade técnica, uma arte que está inserida sob um contexto do capitalismo industrial e que, portanto, portanto, molda os modos de se fazer
e de se usar técnica. Saca? Na medida em que é o sistema capitalista que promove e que faz, através do trabalho, a indústria. Produzirá novas técnicas, que através delas se empregará novos trabalhos. Sacou? Existe uma estrutura, portanto, produtiva, pelo qual molda as relações de trabalho. E, portanto, as relações técnicas também, as relações que nós temos com as técnicas. Agora, aquilo que eu disse lá no início para vocês. Quando o André Bazin traz pra gente essa perspectiva onde o trabalho, o empregado, o desenvolvimento da técnica, melhor dizendo, está indo sempre em direção ao realismo, nós estamos falando que o André Bazin está nos trazendo a perspectiva onde o desenvolvimento técnico ao longo da história caminha em direção ao controle da natureza. A tentativa de, portanto, controlar a natureza. Ou seja, quanto mais a racionalidade avança ao longo da história, mais essa mesma racionalidade caminha em direção a uma tentativa de controle da natureza. Controle da natureza. E o cinema nada mais, nada menos é do que a arte que até então melhor controla essa natureza e, portanto, a que melhor, no momento que estamos vivendo, advoga em razão do realismo. O cinema tem um relevo particular causado pelo movimento que o permite uma autoridade fotográfica, ou seja, ao dar o play numa câmera, a câmera mostra o que está na nossa frente, nos dando a sensação, portanto, de uma autoridade ao que de fato está posto no mundo. Controlar a natureza. Só que esse controle carrega narrativas. Sacou? Ou seja, o controle demanda de quem está controlando. Portanto, uma ideologia nesse controle. E aí, a representação dos animais está intimamente vinculada a essa perspectiva. Há uma cultura que passa ao longo da história a partir do controle de quem olha para essa natureza. E aí, quando o Clarence Glacken, que eu citei para vocês, faz um livro chamado Traces of the Rhodian Shore, e ele perpassa ao longo da história sobre a maneira como se olha a natureza, nós estamos falando não só sobre a maneira como se olha para a natureza, como também a maneira como se controla essa natureza. Então, se a gente for lá para trás, sob uma perspectiva puramente cristã, ou mais cristã do que a gente percebe, a gente vai ver um controle na natureza pondo o homem acima de tudo, digamos assim. E conforme vai avançando, esses traços of the Rhodian Shore que o Clarence Glacken traz pra gente vão formando uma amálgama da construção do conhecimento até os dias de hoje. Conforme vem o Renascimento, o Iluminismo, a gente vê caminhando as ciências da natureza, nós vemos cada vez mais esse controle técnico da natureza. Sabe? Então a natureza passa a ser controlada ao olhar do homem. Agora, veja, aquilo que a gente estava falando lá no início, né? Como o cinema representa o cachorro, representa o gato. E aí eu falei para vocês, a despeito do que é, por exemplo, no Oriente, o gato, no Ocidente, é sempre uma representação maligna. É o bicho possuído pelo demônio. Isso está muito vinculado a uma perspectiva cristã, enfim, de que os animais não têm alma e, portanto, são mais aptos a receber o demônio no corpo. O corvo, o Edgar Allan Poe, traz uma perspectiva que não é pura também. Vem de todo um processo de conhecimento que parte dessa maneira como nós olhamos para a natureza. Aliás, o Edgar Allan Poe ele escreve sobre o corvo e ele escreve sobre o gato preto. Saca? Agora, o cachorro. Ao cachorro, historicamente, foi dada uma proximidade ao humano. Uma proximidade humana que faz com que a gente sinta mais empatia pelo cachorro. Com que nós consigamos nos empatizar com mais facilidade por ele. E aí, no cinema,
Quando o gato morre, geralmente morre em bando, fazendo com que a gente não tenha tanta afinidade com aquilo. É claro que existem exceções, sabe? Sobretudo no Oriente, mas existem essas exceções. Mas no geral, o gato morre em bando. O cachorro morre sozinho. Então veja. Se você tá vendo um filme de terror e tem um cachorro e tem um gato, o gato vai ser possuído, ou ele será transmissor de susto, ele que vai te dar medo nas paradas, e o cachorro vai morrer. Por que o cachorro vai morrer? Porque você vai sentir pena do cachorro, do gato nem tanto. Não que você não goste de gato. Não porque gatos não devam morrer. Pelo amor de Deus, óbvio que não. Mas porque a história da maneira como nós olhamos para a natureza e controlamos a natureza nos indica essa percepção de que o cachorro é mais digno de pena porque é mais próximo do humano do que o gato. Mesmo que inconscientemente, a narrativa passada coletivamente no inconsciente coletivo das pessoas, que está intimamente relacionada ao estudo da natureza, nos diz, inconscientemente, que o cachorro é mais digno de pena do que o gato. E, olha só, para completar o nosso vídeo então aqui, olha a pergunta. E as criaturas místicas são todas baseadas na mitologia grega? Não! E isso é... Claro que também, mas... E as criaturas místicas da mitologia grega são baseadas em quê? E nesse livro do Clarence Glacken ajuda muito a gente. De novo, o nome do livro. Traces of the Rhodian Shore. Tá? Vai ser difícil de encontrar ele na internet, mas talvez vocês encontrem ele em inglês ou em espanhol. Disponível aí em PDF, vocês conseguem achar esse livro. E aí nesse livro... A partir do conhecimento produzido através dos séculos e tudo mais, ele faz por período essa análise da maneira como se percebe a natureza a partir de períodos. Ele vai nos indicar, inclusive, que nós não conseguimos pensar determinada criatura sem pensarmos aquilo que nós já conhecemos. Sem pensar aquilo que nós já conhecemos. Então, é um desafio, inclusive eu fiz lá no finado Clube do Leão. Eu falei pra galera o seguinte, olha só, antes de começar todo o debate, eu falei assim, pega um caderno e uma caneta aí, faz isso agora, pausa o vídeo, depois que eu falar a explicação, pausa o vídeo e faz no seu caderninho agora. Pra você que tá no YouTube, agora aqui na Twitch é impossível, né, que tá ao vivo. Mas, faz o seguinte, pega o seu caderninho e uma caneta, um lápis, seja lá o que for, uma coisa pra escrever. E desenhe um animal. Pense em um animal que não exista e desenhe. Você não conseguirá fazer um animal... pausa agora o vídeo e faça. Agora que você já deu play de novo, eu te afirmo, você não conseguirá fazer um animal desconsiderando os animais que você já conhece. E aí, nesse experimento lá no Clube do Leão, a gente pôde ver, por exemplo, gente que botou cabeça de cachorro com pata de aranha, etc e tal. E aí, as representações, por exemplo, de alienígenas no cinema. Ora, é sempre a mesma coisa, né? Uma cabeça meio de inseto, antenas de inseto, de formiga... corpo humanoide. Ou seja, nós não conseguimos destituir a maneira como nós conseguimos pensar determinada coisa sem associá-las com o que já está posto na natureza. Ou seja, a história da natureza nos demonstra que, até mesmo quando a gente vai pensar as criaturas místicas da mitologia, elas são sempre associadas com aquilo que nós já conhecemos. Então, se a gente pega um Pégaso, gente, é um cavalo com asas de águia. O Minotauro é a mesma coisa, dois animais diferentes. Sacou? A sereia, corpo humanoide,
cauda de peixe. Percebe? A gente sempre vai associar coisas que nós já percebemos no mundo. E o cinema nos mostra bastante isso. Para criar a criatura, nós criamos a partir do que nós já concebemos. Sacou? É isso. Curtiram?